futebol árabe também, e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante. Ou seja, um contrato longo, mas eu acho até um contrato justo, porque 24 meses para um jogador de 32 anos eu acho ok. De fato, vai estremecer aí o futebol brasileiro. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter dado essa notícia. Mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil aí, o Flamengo, com notícia de pré-jogo, pós-jogo e análise completa e também negociações do Mengão. Agora vamos direto aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal. Mas agora sim, desculpa, Mauro, mas agora sim, legal. Legal o Varela também responder. Perfeito. Aí eu acredito, hein? Aí é jogador com jogador, um trocando ideia com o outro e mostrando pro torcedor que eles se acertaram lá dentro. Aí eu acho legal. Pois é, o Braz ali no meio da entrevista fala, por enquanto não. Para quem não pegou a entrevista toda, aquele por enquanto ou não é porque a pergunta era o seguinte... Eles serão multados? Aí ele fala, por enquanto não, porque os jogadores decidiram isso e isso. Ou seja, os jogadores é que estão decidindo mesmo lá, não é a diretoria. Entendeu? Eles decidiram que não tem que multar, então não vai multar. Eles decidiram que foi uma disputa de bola. Então, ainda mais depois hoje dessas postagens, eu acho que não serão multados. Mas não quer dizer que quem já foi multado... não vá falar, pô, mas por que eles não? Ok, foi disputa, foi isso, mas foi um nariz quebrado, e daí? Não vai acontecer nada? Eu faltei no treino, fui multado, eu fui suspenso. Os caras não foram suspensos, porque precisavam deles ontem, né? O Flamengo precisava de um lateral direito, no final Uma multa tinha que ter. Oi? Oi, Zi? Uma multa tinha que ter. Então, pois Uma multa tinha que ter, até por coerência. Suspensão eu sou contra, como fui contra a do Pedro também, porque acho que você prejudica o patrimônio, você prejudica o seu time ao tirar. Ia tirar o Gerson fez um baita do jogo ontem. Fez um baita jogo. E lateral não tinha nem para colocar. Lateral não tinha, acabou precisando colocar lá, né? O menino, depois de tanto, acho que não jogava desde março, acabou voltando, entrando ontem, o Mateuzinho, mas enfim... Então você não vai prejudicar o Flamengo tirando o Gerson. Mas multar, eu acho que tem que multar. Daqui a exatamente um mês, a gente vai ter, olha só, Pascoal, vai ser um assunto do próximo bloco. É domingo e domingo, hein? Não vai ser durante a semana, não. 17h24. Pra gente só pegar 3 de cada. Do outro lado, Rames Rodrigues, Lucas Moura e Jonathan Calleri. O bicho vai pegar, hein? Morumbi e Maracanã, ou Maracanã e Morumbi, a gente ainda não sabe a ordem. Dois dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro. É muito assunto daqui até o dia 17. Então a gente precisa começar. Quando? Depois, ativas otimistas para os dois lados. Que nenhum jogador de nenhum dos times se machuque. Que o Flamengo saia de vez dessa crise interna. Que as coisas continuem também internamente tranquilas no São Paulo. Pau a pau. Como é que fica o negócio? Não, se o Flamengo jogar como o Flamengo... Não dá pro São Paulo. Não dá? Não. Mesmo para esse São Paulo vitaminado com o Lucas São Paulo vitaminado, Rames? cheio de vontade e tal. O Flamengo inteirão, todo mundo... Porque eu acho difícil o Flamengo chegar arrumado até lá. É a minha opinião. Acho difícil. O São Paulo não tem esse poder de arrumar o time e a gente não está vendo isso ao longo da trajetória dele no Flamengo. Agora, time arrumado... É só pegar o que aconteceu domingo. Qual foi o time arrumado, Flamengo e São Paulo? O São Paulo reserva. Contra o Flamengo titular. Praticamente todo mundo. E aí o São Paulo, foi empate no jogo, mas o São Paulo teve uma atuação muito especial. Que eu acho que vai ser assim. Eu não acho que vai ser aquele Flamengo do... Porque não vão jogar. O quinteto mágico, eu não acredito que esteja em campo novamente. Não acredito. E não acreditando nisso, e vendo o Flamengo jogar, para mim, né, hoje, é dia 17, né? Hoje. Daqui um mês, eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje tem um favorito. É o São Paulo. Agora, daqui um mês, eu não sei o que vai acontecer.
Se o São Paulo vai... O São Paulo tem um problema grave de muito jogador lesionado. Não sei o que vai acontecer. Agora, muito menos, né? Muito menos jogadores lesionados, né? Não, eu não sei o que pode acontecer com ninguém. Sim. O Com histórico ninguém. mais recente é preocupante mesmo. Agora, Acho que os dois se beneficiam naquela resposta. Quem se beneficia mais? Os dois. O Sampaoli 1 mês para ver se ele vai se adaptar ao que os jogadores querem ou se os jogadores vão ter que aprender, que ele acabou de falar, às vezes demora e tal, ou se ele quer impor um jeito que os jogadores não estão aprendendo, ou como disse o Zinho, quem sabe até lá ele muda e fala, pô, então eu vou jogar do jeito que eles queriam, né? Foi assim que o Dorival fez com eles e funcionou, e agora é contra o Dorival. Então não sei o que vai acontecer nesse mês, nem ele sabe, ele falou que não sabe nem se vai estar lá. E pro São Paulo também, exatamente, para ver se vai dar encaixe com o Rames. Quem vai entrar, vamos jogar todos esses galácticos aí do São Paulo agora. Galáctico dá uma zica danada. Então, pois é, vou jogar todo mundo? Não vai dar, olha, vou ter que sacrificar esse aqui e tal, mas não vou deixar só o Pablo Maia lá atrás, não, tem que botar mais 2 com ele, então não dá para usar todo mundo na frente. Enfim, tem um mês para o Dorival pensar nisso e para que o Sampaoli consiga, nesse um mês, fazer o Flamengo protagonista nessa final. Que talento tem muito mais. Mesmo com Lucas e Rames chegando, o elenco mais talentoso é o do Flamengo. Tem que jogar para isso. Hoje não seria o caso. Acabei de dizer, se fosse domingo agora era uma outra história. A próxima final. Até daqui um mês a gente vai ver aí quem é que vai progredir ou regredir. Um ano atrás, esses dois times se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil. E o próprio Dorival, que era o técnico do Flamengo, disse depois de sair do Flamengo, inclusive, que o adversário que o causou mais dificuldades foi o São Paulo, à época dirigido pelo Rogério. Sim. No jogo de ida no Morumbi, o Flamengo venceu por 3-1, numa partida em que o São Paulo finalizou 10 vezes mais que o Flamengo. Sim. Só que não teve a qualidade para finalizar. Hoje, talvez, o São Paulo tenha mais talentos para isso, mais jogadores capazes de decidir uma partida. E o Flamengo, hoje, é muito mais desarrumado do que era o Flamengo do Dorival, que venceu a volta também no Maracanã. Mas que continua com os talentos. Por 1-0. Desarrumado, mas talentoso. Continua né? com os talentos, aí é que tá. Ano passado, eu lembro, Zinho, que nas análises prévias, o Flamengo era amplamente favorito. Hoje há uma diferença muito grande nesse tipo de pensamento? Não. Eu acho que hoje o São Paulo é melhor. Hoje o São Paulo é melhor. Não sei se eu estou respondendo... Não, perfeito, respondeu certinho. Aqueles são... então, eu acho que hoje, e olha que o Rames Rodrigues nem jogou. Eu estou acreditando que o Rames vai ganhar ritmo de jogo, vai melhorar fisicamente, ele e outros atletas. Antes eu dizia que Palmeiras e Atlético Mineiro. Estou falando 11 contra 11, Sim. tá? Não estou falando elenco todo. 11 contra 11, esse time do São Paulo hoje, inteiro, é um que se aproxima tecnicamente do time do Flamengo. Você acabou de falar aí uma comparação só de 3. Você botou Lucas, Rames Rodrigues e Caleri. Aí você pegou Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Sim. Ó, inteirinho, todos eles, inteirinho, dá jogo, hein? Dá jogo. Dá embate. E aí, se eu for ver o time todo, o Pascoal falou. Pascoal, não sei se foi o Pascoal ou o Mauro. Hoje, pelo momento de turbulência extracampo do Flamengo, o São Paulo, pela atmosfera que está, até largaria com um certo favoritismo. Se o jogo fosse agora aí, por mais que o Flamengo ganhou, as declarações estão positivas, mas há um clima ainda de desconfiança. O treinador acabou de falar que ainda não, os jogadores ainda não entenderam o modelo que ele ama. Ele falou isso, não tô aqui criticando o Sampaoli. Foi ele que disse na coletiva. O que me faz opinar? É que ele não encontrou ainda um jeito de jogar, ou que os jogadores não entenderam. Então, esse momento do Flamengo ainda não é o ideal, dito pelo próprio treinador.
E as confusões que aconteceram, as crises, as polêmicas, fizeram, tecnicamente, emocionalmente, os jogadores do Flamengo caírem um pouco de produção. Tanto é que oscila. Joga um jogaço que jogou contra o Grêmio e depois pega um América Mineiro, vai muito mal, vai jogar contra o Olímpia lá, muito mal, cai de uma Libertadores, a crise aumenta. Isso faria hoje o São Paulo, não quer dizer que ganhou, mas se você falar assim, tem que apontar um favorito. O São Paulo está com uma situação de ambiente melhor para uma decisão. E ainda mais com a chegada de talentos. Agora falta um mês. Falta um mês e o Flamengo não vai jogar. Só vai jogar o brasileiro. Sim. O São Paulo vai jogar a Sul-Americana. Sim, bem observado. O Sampaoli não vai poder reclamar que não teve tempo para treinar. Para fazer os jogadores entenderem o que ele quer. No meio disso, ele vai jogar jogos importantes do Campeonato Brasileiro e vai ter a parada da data FIFA. Ele vai ter tempo de sobra para recuperar fisicamente, para treinar. E aí, eu concordo com o Pascoal. Se ele arrumar o time, os jogadores entenderem, comprarem ideia e tiver intensidade, coisa que teve agora nesse jogo contra o Grêmio, eu acho que o Flamengo tem mais potencial e tem uma certa vantagem, porque está muito mais tempo junto. Agora, o tal do Dorival é bom demais. E ele com certeza vai focar aí na Sul-Americana, mas depois vai jogar o brasileiro. Tem que jogar, vai treinar, mas ele quer dar ritmo pro Rames, ele quer dar mais ritmo pro Lucas, ele quer recuperar o Caio Paulista, ele quer ajustar como é que vai jogar esse time. Vou jogar com todo mundo? Com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas, com o Rames. Vai todo mundo. O Pablo Maia, quem vai jogar de segundo volante? Se ele ajustar, acho que é o time que tecnicamente se aproxima mais do Flamengo e fica muito equilibrado essa decisão. Com tanto equilíbrio, Mauro, decidir em casa, o Zinho falou que o Corinthians, um dos motivos, talvez o principal, do Corinthians não ter alcançado a decisão da Copa do Brasil, foi justamente que dessa vez ele não pôde fazer o resultado em casa. Ele decidiu fora, pela primeira vez nessa Copa do Brasil. Para o time que nunca fez um gol fora de casa, é sempre muito relativo a coisa de... por exemplo, eu já ouvi gente defendendo o quê? São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é um time mais pronto do que o São Paulo, um time melhor do que o São Paulo, mesmo o São Paulo o tendo eliminado 2 vezes da Copa do Brasil em 2 anos seguidos. Para o São Paulo é melhor fazer o primeiro jogo em casa, porque você chega vivo para o segundo. Nesse confronto, você vê alguma vantagem em decidir fora de casa? Em geral, eu acho que é melhor decidir em casa. Alguns técnicos já me disseram o contrário. O São Paulo, nas Libertadores lá dos anos 90, você via declarações assim, vamos fazer o resultado em casa e depois a gente vai lá e administra. Se o Grêmio tivesse feito um resultado bom em casa, tivesse ganho o jogo, podia classificar ontem, no Maracanã. E é enorme chance. Ia ser ia ser um negócio diferente, se ele traz uma vitória. 1-0 que fosse. Pela qualidade do jogo que ele fez. Aí você fala, mas o Corinthians fez isso. Não, mas o Corinthians não trouxe essa qualidade, não trouxe essa vontade que o Grêmio trouxe. E olha que o Grêmio não tinha essa vantagem, né? Se o Corinthians tivesse a pegada que teve o Grêmio ontem, o Corinthians sairia do Morumbi classificado. O que eu acho que vai acontecer, vamos esperar o sorteio, é que eu não acho que o Sampaoli acerta e faz aquele time invencível, que eu acho que ele usou essa frase quando ele chegou, Sim, imbatível ou invencível. Vamos fazer. Não, acho que não vai. Vai continuar isso, tá altos e baixos. Aí vai chegar o quê? Vai chegar a primeira final, você não sabe se o Flamengo vai fazer o jogo dos sonhos ou se não vai dar certo. Sim. E isso vai nos deixar tudo igual novamente. Não vai ter ninguém explodindo lá, nem o São Paulo, nem o Flamengo. Pode estar os dois muito bem, Vai ser muito legal essa final. Vai ser demais mesmo. Acho que vai chegar sem favoritos. Não acredito que o... bem parelho. Não, é que eu não acredito que o Flamengo consiga, nesse um mês, atingir o nível que poderia, porque senão ele seria favorito. Muitos ingredientes. Contra... A gente tem 30 segundinhos, você consegue matar rapidinhozinho? A data FIFA, vocês lembram a data FIFA? Dia exato? Dia 8 é o jogo da seleção, não é? 8 e 12 e tal, os caras voltam 13, sai dia 5, sim. Esse é um outro problema, né? De jogadores convocados para a seleção de vários países. Sim. No caso, o Flamengo com muito mais jogadores. Flamengo com mais. O São Paulo teria, o Arboleda, quem mais? O Rames, talvez.
Mas menos. Eles vão voltar uns 4 dias antes dessa primeira finalzinha. Libertadores, jogadores ali, campeões de Copa do Brasil, campeões brasileiros. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, jogando nada. Sucumbiu de um jeito que é quase inaceitável. Eu só não gosto dessa palavra. Mas dentro do que é inaceitável no futebol, aquilo foi inaceitável. E o Flamengo fez uma fase de classificação da Libertadores ruim. Jogo ruim contra o Alcas. E o Flamengo ontem, contra o Grêmio, se classificou, mas de novo não fez um grande jogo. Né? E a gente esperava que depois da partida contra o Olímpia, que para mim é a maior derrota do Flamengo na Libertadores, depois da derrota do time que perdeu para o Cabanhas, naquela oportunidade, a virada no Rio de Janeiro, a gente esperava uma reação de comportamento, de jogo coletivo. Ela não acontece. Nem acontece com o São Paulo, logo depois do Campeonato Brasileiro também. Não joga bem. Mas o São Paulo, por exemplo, chega um jogo contra o São Lourenço e arranca o resultado na marra, no jogo coletivo. O São Lourenço que marca muito melhor que o Corinthians, porém tem um pouco menos de capacidade de criação e supera uma arbitragem ruim. E ontem, de novo, contra um time que costuma dificultar para o São Paulo. O São Paulo entra com um volume de jogo muito grande. Essa equipe, nos grandes jogos, tem dado tudo o que você pode esperar dela. O Flamengo está muito abaixo. Porque se o Flamengo der tudo que tem contra o São Paulo, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho que essa é a diferença. Eu discordo quando falam que esse time do Flamengo não tem ideias. Eu acho que a ideia está ali. A proposta de jogo, ela está ali. Mas está mal executada. A gente pode questionar isso. A ausência da execução da ideia. E aí tem que entender o porquê que isso está acontecendo. É o Sampaoli que não está conseguindo encantar os caras e não está conseguindo ser claro? Ou os jogadores não estão competindo da melhor maneira possível? Acho até que melhorou ontem nesse ponto de vista. Não foi um grande jogo, longe disso, do Flamengo. A questão, assim, tem muito tempo para a final. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Um mês é muita coisa. Sim. Eu acho que é jogo aberto. Se a avaliação for hoje, o São Paulo é um time mais estruturado, eu acho, coletivamente. Você sabe como o São Paulo gosta de jogar e você sabe que os jogadores estão executando isso. Os caras estão pulsando. Ontem foi um atropelamento no Morumbi. Principalmente no primeiro tempo. São Paulo não tomou conhecimento do Corinthians. Um Corinthians com diversos problemas na parte coletiva ontem, e o São Paulo com essa imposição e com uma sinergia muito grande do que hoje é o Morumbi para um time adversário. Sim. Então acho que assim, nesse momento, o São Paulo, coletivamente, ele é um time mais equilibrado do que o Flamengo. Mas eu acho que os jogadores do Flamengo, pelo menos na postura e na atitude que eles demonstraram ontem com o Sampaoli, e na fala, podem tentar reagir, podem tentar modificar um pouco esse fim de temporada do Flamengo. Um mês é muita coisa. O elenco mais talentoso, o elenco mais vitorioso é o do Flamengo. O atual campeão da Copa do Brasil é o do Flamengo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, assim, para mim é jogo completamente aberto. Assim, não tem nada de um favoritismo muito grande do São Paulo, não. Sobre a execução do Flamengo, eu sempre gosto de falar. Uma vez eu entrevistei o Pituca Santos, quando ele era técnico jogador do Sampaoli, e ele falava que eles tinham que ficar o tempo inteiro contando quantos jogadores estavam no ataque e quem estava marcando quem. Porque qual é o jogo do Sampaoli? Muita pressão em saída de bola, rouba a bola, jogo agudo, tabelas curtas, jogo em velocidade, intensidade. O Flamengo não faz nada disso. E o Flamengo tem qualidade para fazer isso. E quando eu vejo que o Flamengo não jogou com o Vitor Pereira, que é um bom treinador também, o que não jogou com outros técnicos, ou até a adaptação que o Dorival precisou fazer naquele 4-3-1-2, que dava muito espaço pelos lados, tanto é que o Flamengo, taticamente, foi pior que o São Paulo na semifinal do ano passado, ganhou porque tecnicamente foi muito melhor, e foi um pouco pior que o Corinthians também. O Vitor Pereira falava sobre esse jogo pelos lados. É necessário você criar muitas coisas para esses jogadores do Flamengo, e eu acho que eles, dentro de campo, não estão devolvendo, porque se o Flamengo é a Copa do Brasil, e se o Flamengo não reverter a situação no Campeonato Brasileiro, olhando o potencial desse elenco e o que vai ser a temporada, é pouco. Muito pouco. Sim. É pouco, é muito pouco para esse elenco do Flamengo ganhar só uma Copa do Brasil na temporada. E mais do que isso, não jogando bem, porque de repente você joga muito bem. Eu acho que esse é o ponto principal, não é sobre você perder títulos. É pela forma como o Flamengo foi eliminado. É isso. E o Felipe Luiz, ele fala algo muito importante, eu acho que é muito sintomático. Quando ele termina a partida, ele diz, esse ano a gente perdeu o grupo. Ele sente isso. É claro que eles sentem que eles não estão dando tudo que eles podem dar. Às vezes não é porque o jogador entrou mole. Não, eles querem e eles não conseguem mais desenvolver o futebol que eles já desenvolveram. E aí tem muitos fatores que a gente pode colocar em campo. Inclusive, ele fala da parte política, da parte de diretoria. E a gente também já falou sobre isso várias vezes aqui, Mota. Física. Eu sou entusiasta desse time do Flamengo, tá? O futebol que esses caras jogaram
com o Jorge Jesus, para mim é o melhor futebol que eu vi no Brasil em muito tempo. Eu adoro, por exemplo, qual é o jogador que no ápice da forma você mais gosta de ver? Eu adoro ver o Bruno Henrique jogar. Sim. Eu acho o Gabigol um baita personagem, acho o segundo maior jogador da história do clube, porque ele é o maior um craque absoluto. E você gosta de ver o Lucas jogar? Nossa. Gosto muito de ver o Lucas jogar. Então é o nosso... Só um detalhezinho. E esses caras me fazem nunca duvidar deles nos jogos grandes. Porém, essa temporada me fez também nunca duvidar que eles podem jogar mal os jogos grandes. E essa é uma coisa que eu achava que não ia acontecer. Vamos falar agora do Lucas. A diferença entre a Série A e a Série D é só a grana, porque a vontade é igual. O time tem que ter a vontade igual. Pena que outros caras não falaram, né? Só o Fabrício Bruno falou, o Gabigol, outros caras que estavam mais no olho do furacão não falaram nada. O Flamengo ganhou, não teve grandes dificuldades. O jogo ficou meio vivo ali, mas o Flamengo também teve chance de fazer, depois de tomar. Jogo brigado, né? Não foi um grande jogo, mas classificou. É uma forma, Arnaldo, também de tentar baixar a poeira para ver se consegue continuar. A gente tinha uma expectativa de que acontecesse o que aconteceu, o São Paulo podia cair. Parece que não. Sim, até porque eu acho o contexto, o jogo, o desfecho, na verdade, acabou também a comemoração espontânea ou não, de um sim ou não, em relação ao treinador, os tapas na cabecinha, na carequinha dele e tal. Mas a vitória leva a isso. Eu acho que a chance do Grêmio era fazer um gol, né, na frente e provocar, expor as feridas que o Flamengo tem cultivado ao longo das últimas semanas, né? O Grêmio não conseguiu fazer esse gol, né? Então, assim como não tinha conseguido no outro jogo que enfrentou o Flamengo pelo Brasileiro, chutar não sei quantas bolas e tal, o Grêmio não conseguiu colocar o Flamengo exatamente num desconforto maior no jogo, né? E aí e tem alguns detalhes, né? Estavam lá os dois machucados, os dois brigões na escalação, o Varela, que acabou sendo substituído depois, e o Gerson. Mas teve uma novidade ontem que passou em segundo plano, que foi a novidade que permitiu que o time do São Paulo fizesse as partidas minimamente razoáveis desde que ele assumiu o comando, que foi a presença, eu lembrei muito da Maria, do volante. E quando o Eric Pulgar entra no time e volta, o time do Flamengo fica menos exposto. E ele compete mais, automaticamente mais, com o Eric Pulgar na posição de volante. E a simples escalação do Eric Pulgar ao lado do Vitor Hugo já dava ao Flamengo uma outra, né? Até eu pensei, acho que era uma situação que talvez o Corinthians pudesse ter utilizado para se é para se defender e manter uma vantagem, que seja com jogadores capazes de defender, que tenham essa aptidão, né? O Corinthians não atuou com esses jogadores contra o São Paulo. O Flamengo atuou com talvez sua formação mais protegida, inclusive com o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas, né? Com o Varela, que é mais que defende mais que o Wesley, com um volante, com outro. O Flamengo entrou para se classificar, pelo menos na estratégia do treinador tático. Se os caras quisessem ou não, vão correr ou não, é uma outra circunstância. Então isso já dava um sinal de que o Flamengo pudesse sair com a classificação, a não ser que ele tomasse um gol e as coisas... A gente está vendo o lance aí do Braulio no pênalti, depois a gente fala um pouco, porque o Renato, a gente não mostrou o que o Renato falou, acho que o Renato falou uma coisa sobre a arbitragem no Brasil que precisa ser repercutida, mas depois a gente fala sobre isso. E aí o Flamengo consegue o gol no pênalti, e aí dá uma aliviada geral. A temporada, né, Tironi, é tão oposto o que significa um título de Copa do Brasil para o Flamengo e para o São Paulo, que é até chocante, né? O Flamengo trata a Copa do Brasil, pelas conquistas recentes, como o terceiro torneio em importância em relação à Libertadores e ao Brasileiro, e para quem tem conquistado muita coisa, né? Então esse gostinho meio amargo, saiu precocemente da Libertadores, está muito longe do Botafogo, tem só a Copa do Brasil para ganhar. Para o São Paulo é tudo a Copa do Brasil, é tudo desde 2000, não tem esse título. Então é uma diferença de expectativa muito grande, entre as torcidas mesmo. Então essa é uma coisa que contrasta os dois na final, mas que não é exatamente decisiva.
E como disse o Fabrício Bruno, não é porque na Série D ou na Série A, ou não é porque um time que está com a barriga cheia e outro com a barriga vazia, que isso vai fazer completamente a diferença. Mas o que a gente sabe é que em um mês o Flamengo é capaz de se modificar mais que o São Paulo, né? Porque o Flamengo tem essa característica. Para melhor e para pior. Para melhor e para pior. Para melhor e para pior. Sim. Para pior e abaixo da briga entre jogadores e tal, eu acho um pouco... Mas pode trocar treinador, pode ter um monte de coisa. Aí é para melhor. E o próprio São Paulo falou, em um mês, né, numa das frases deles, no futebol brasileiro vive-se um ano. Então, daqui a um mês eu nem sei se eu estarei aqui. Ele não falou assim num jeito... Ele falou, nem sei se eu estarei aqui na final contra o São Paulo, mas ele já estava projetando algumas coisas, elogiou muito o trabalho do Dorival, São Paulo, que ele enfrentou recentemente. Mas o Flamengo é imprevisível. O Flamengo daqui a um mês é imprevisível, simplesmente imprevisível. E aí, Massa? Cara, o jogo de ontem foi completamente aleatório. A palavra é essa, aleatório. Né? Parte a parte. De parte a parte. Me decepcionou muito a estratégia do Renato. Eu acho que deixa a desejar o Renato quando ele precisa ir para o campo, sabe? Quando ele precisa pensar em uma estratégia específica para jogar um jogo como esse. Quando ele precisa pensar algo diferente para um time que estava em ruínas, emocionalmente em ruínas, né? E ele tinha que ter ontem estendido o jogo o máximo possível. E ele não fez. No primeiro tempo o Grêmio não existiu, né? O primeiro tempo o Grêmio não tentou usar contra o Flamengo o momento do Flamengo. E aí passava por uma decisão de ter mais alguém no meio campo e não se expor tanto. Porque, cara, esse tipo de jogo, mas pode ser um paradoxo, uma incoerência o que você está falando para quem precisa fazer 2 gols, não se expor tanto. Essa é uma questão que você iria colocar ao Flamengo a possibilidade que com Pulgar e Vitor Hugo fazer o jogo acontecer. O Flamengo teria que dar uma satisfação à sua torcida. O Flamengo continua uma zona, é desorganizado ao extremo, principalmente para defender. Então, eu imaginei, quando saiu a escalação, ontem a gente falou da escalação, eu falei, com esse negócio aí para frente aí, não vai. Mas ele não... Não vai. Todo mundo acha que vai ser... Com os 2 laterais que ele tem, João Pedro e Reinaldo... o do Renato. Do Renato, tô falando do Renato. Certo. Entendeu? Ele tinha que ter pensado numa outra forma, e a forma seria ter um meio-campo mais coeso para tirar a bola do Flamengo e cozinhando o jogo, levar o ambiente que era todo favorável ao Grêmio, né? Ainda mais, e buscar uma bola para o Soares bem trabalhada, uma bola parada. No segundo tempo, ok, você não fez nada no primeiro, o Grêmio teve a chance, meteu a bola na trave minutos antes de sair o tal pênalti. Plantão gente aí no Flamengo aí, o clube corre contra o tempo para fechar a contratação de Bruno Henrique aí, o craque do Flamengo que voltou a poucos jogos do Flamengo, né? Tava contundido, ficou mais de um ano, se você parar para contar, contundido, uma lesão muito séria, e já voltou voando no Flamengo, jogando muito, fazendo gol, dando assistência, como sempre aí. BH, Bruno Henrique aí, BH27 aí, pode ter seu destino aí decretado aí do Flamengo. O atleta passou aí por um tempo afastado e agora segue o interesse aí do time que quer contratar aí, segundo aí o jornalista Vene Casagrande, que contou aí as sondagens aí do time da Arábia Saudita. Bruno Henrique é alvo do Al Hilal aí, time que atualmente é dirigido aí pelo Jorge Jesus, ex-técnico aí do Flamengo. Então, de acordo com a fonte, a intenção da equipe saudita é fechar com o atleta para ainda essa temporada, isso aí. Lembrando que a janela arábia fechará nas próximas semanas, então Bruno Henrique pode estar de saída do Mengão aí, seria uma perca gigantesca aí, porque para mim o maior reforço que o Flamengo teve nessa temporada aí se chama BH27, o cara joga muito, é um monstro dentro de campo, você vê que quando ele tá em campo ali, é um jogador diferenciado, um jogador que vai chamar a responsabilidade, tem um bom cabeceio, um bom chute, uma movimentação, uma boa assistência. O cara voltou jogando, parece que nem ficou esse tempo todo parado aí.
mas pode estar pintando aí, saindo do Flamengo. Mas aí, nação, o que vocês acharam dessa notícia? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião aí sobre essa venda que o Flamengo pode realizar aí sobre Bruno Henrique para esse time aí que atualmente é treinado pelo Jorge Jesus. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.